porque na noite de ontem, seu Nelson do Cavaquinho, gente, foi assassinado com golpes de faca. E aí o Vinícius Mecenas está ao vivo aqui com a gente, porque foi o próprio filho, né, Vinícius, quem cometeu esse crime. O que a gente sabe de informação? Ele chegou a se apresentar à polícia? Boa noite. Olá, Mariana, muito boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Cidade Alerta, na TV Atalaia. Olha, foi um final de semana, um feriadão, como normalmente a gente diz, né? Com muitos sinistros, com muitos incidentes na capital e também no interior do estado. Esse caso em específico aconteceu lá no município de Propriá, que fica a quase 100 quilômetros, partindo aqui da capital sergipana, já na região do Baixo São Francisco, em que o próprio filho matou o pai. Então, houve aí uma série de circunstâncias que eu vou explicar para vocês agora o que de fato veio a acontecer. Porque foi um crime brutal, com requintes de crueldade, que deixou a comunidade lá do Baixo São Francisco bastante espantada, né, por conta, né, toda a situação envolvendo pai e filho. Bom, ao longo do dia, a gente começou esse processo de apuração, como normalmente a gente faz, para entender o que aconteceu, né? A gente conseguiu informações, inclusive, que foram confirmadas pela própria polícia local, né, e repassadas propriamente pela própria Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe, para entendermos o que aconteceu. Veja só, o filho, ele se envolveu em uma briga no último final de semana, no último domingo, né, lá na região da Orlinha, do município de Propriá, e recebeu vários socos na região do rosto, na cara. Né? Então, a partir disso, ele saiu do bar onde ele estava, do restaurante, bar, e foi até a residência. E na casa dele, ele se armou. Ele pegou uma arma branca, uma faca, né? E através dessa faca, ele desferiu toda a sua ira, toda a sua raiva no pai que tinha acabado de sair do banheiro. O pai que não tinha nada a ver. Ele brigou com a outra pessoa, mas quando chegou na casa dele, que pegou a faca, a peixeira, ele cometeu o crime contra o próprio pai. Então, depois dessa cena do crime, o rapaz, esse jovem, fugiu de lá, né, após matar o Nelson do Cavaquinho, e até então era considerado foragido. Né? Então a polícia foi chamada para diligenciar inicialmente, o inquérito foi aberto, até para que eles pudessem, né, chamar a criminalística e entender como também aconteceu toda a logística do crime. Então hoje, nas primeiras horas da manhã de hoje, a polícia continuava, portanto, a fazer todas as suas buscas, mas soube, através de uma das informações, que o investigado, que esse homem, o suspeito, o filho, já pretendia, portanto, se entregar, e assim aconteceu. Eles pararam, portanto, a fazer aquela fiscalização de rotina lá pela localidade para tentar localizar o homem, e horas depois, quando os agentes chegaram na delegacia regional do município de Propriá, eles deram por surpresa da chegada do filho, que se apresentou, portanto, à polícia. Lá mesmo, ele já ficou preso, foi dada a voz de prisão em flagrante a ele, vai passar por uma audiência de custódia e a partir daí estará à disposição do Poder Judiciário. A gente inclusive chegou a contatar o delegado que coordenou toda essa operação lá no Baixo São Francisco, que é o Albeni Júnior, que vai falar um pouco mais agora sobre como aconteceu todo esse processo de diligência lá pela localidade e o processo também da prisão. Vamos acompanhá-lo. A Polícia Civil de Propriá logrou êxito em prender em flagrante autor de homicídio praticado pelo filho em detrimento do seu próprio genitor. O crime ele teve como pano de fundo uma confusão anterior, onde o autor teria se envolvido em uma briga na orla de Propriá e lá teria sido agredido com socos no rosto. Ao invés de retornar à orla para confrontar seus agressores, o indivíduo dirigiu-se à sua própria residência, armou-se com a faca e de forma brutal resolveu descontar sua ira em seu pai. A vítima, que havia acabado de sair do banheiro, foi surpreendida e atingida com um golpe de faca. O pai ficou agonizando no local, enquanto o agressor se evadiu, tomando destino ignorado. As equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, bem como perícia oficial, compareceram ao local e tomaram pé das informações que ali foram passadas. As equipes da Polícia Civil e Polícia Militar começaram a realizar diligências com vistas a localizar e prender o autor desse bárbaro crime. A Polícia Civil obteve informação de que o autor estaria se dirigindo à delegacia com vistas a se entregar.
Sabedor dessa informação, os policiais deixaram as diligências de campo que estavam sendo realizadas e se dirigiram à delegacia e lograram o êxito em prender em flagrante o autor assim que o mesmo se aproximara da unidade policial. O trabalho investigativo agora prossegue para desvendar todas as circunstâncias delitivas e esclarecer completamente a dinâmica do crime ocorrido. A gente agradece aí o Albeni Júnior, delegado responsável por coordenar toda essa prisão, e parabeniza pela agilidade, né, na localização, na apuração dos fatos. A gente sabe que de um dia para o outro é muito pouco tempo, né, para que o processo investigatório de fato continue. E como ele mesmo disse agora, né, na sua entrevista, o inquérito ele vai seguir para apurar as circunstâncias, a logística que se deu o crime e também qual teria sido a real motivação, porque ele brigou fora e do nada chegou dentro de casa para matar uma pessoa que não tinha nada a ver. Então, inclusive, serve de alerta para a população do próprio município de Propriá, do Baixo São Francisco. Caso alguém tenha alguma informação que possa colaborar, também pode ajudar através do 181, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Mariana. Muito obrigada, viu, Vinícius, pelas informações.